Olha a hora certa do rádio, são 18 horas e 39 minutos agora. 18h39, tivemos aí o comentário do capitão Valtier Mantovanelli, o ponto de vista, né? Que você acompanhou aqui pela Rádio Jovem. Eu vou fazer uma surpresa, até pro meu amigo Murilo Surian, que está do meu lado aqui. Né? Ele está aqui na mesa e vou fazer uma surpresa para ele também. Para o ouvinte que está nos ouvindo, né? Para os corintianos que estão nos ouvindo, para o torcedor em geral que estão nos ouvindo, eu queria, eu vou bater um papo aqui com uma pessoa que eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, gostaria muito de conversar com ele como nós vamos conversar agora, porque ele é uma pessoa assim que cresceu no Esporte Clube 15 de Novembro, foi um dos bons jogadores que o 15 teve no áureo tempo do 15, né? Dessa segunda passagem do 15, e ele vai bater um papo com a gente. Vou fazer uma surpresa até para o Murilo Surian, que o Murilo não sabe ainda com quem eu vou conversar. Você imagina com quem nós vamos conversar agora, Murilo? Não imagino. Não tem ideia, né? Então nós vamos bater um papo com ele, vamos ver se o Bebé já está só equalizando lá o som, para a gente bater um papo. Atenção, corintianos, atenção, torcedor aqui de Jaú, torcedor do Brasil, atenção, torcedores aí que acompanham o futebol. Nós teremos um bate-papo muito legal aqui. Sabe com quem que a gente vai falar? A gente vai falar com um dos melhores técnicos que o Brasil tem. O Fábio Carilli, o Fábio Carilli, que está na ponta da linha e vai bater um papo com a gente aqui através da Rádio Jovense. Primeiramente, ô Fabião, um abraço para você, prazer falar com você. Boa tarde, Fábio. Ô Mauro, muito obrigado. Que bom falar com você. Eu que cheguei hoje aqui em Jaú, né? E relembrar e recordar aqui dos bons momentos e encontrar parentes e amigos aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Ô Fabião, você chegou de viagem quando, Fábio? Não, cheguei hoje, tem uma meia hora que eu cheguei aqui. Certo. Mas no Brasil você está desde quando? Não, no Brasil cheguei dia 29 de abril. Dia 29. Já tem um pouquinho mais de um mês e sem previsão de retorno, esperando lá o ministro da Saúde e o ministro do Esporte autorizar para que a gente possa voltar a treinar lá na Arábia Saudita. Perfeito. Ô Fábio, você fez uma carreira de treinador aqui no Brasil, sendo campeão brasileiro, coisa que muitos treinadores já da velha guarda, que treinaram times grandes e tal, né? E você teve a oportunidade. Você que trabalhou com o Tite muito tempo, trabalhou com o Mano Menezes e conquistou o seu espaço, assim, de uma forma tão rápida e tão eficaz, tão eficiente, a ponto de conquistar os títulos que você conquistou pelo Corinthians. E eu até, antes de entrar no ar, que eu falei para você, pessoalmente, e aliás eu tenho o maior prazer em ver que você cresceu na vida, no seu trabalho, né, na profissão que você agarrou, e a mim, assim, puxa vida, o Fábio, lateral esquerdo aqui, o nosso lateral, ele técnico de futebol, vai pegar o Corinthians, e eu imaginava uma pressão danada. A minha até, Fábio, foi surpresa você conquistar tudo que conquistou. Para você bem ou para você já estava maduro a ponto de falar, não, a hora que eu assumir eu vou pegar o boi na unha? Pô, Mauro, primeiramente muito obrigado. Não imaginava. Eu lembro que quando eu recebo o convite no dia 22 de dezembro de 2016, e logo eu já vou para a coletiva no mesmo dia, eu lembro que eu peguei e falei que ia esperar um time muito organizado e de muita entrega dentro do campo, que era a cobrança do torcedor em cima do que tinha acontecido em 2016, né? Me sentia muito preparado, tanto que eu já estava olhando outros clubes, que eu já estava há 8 anos como auxiliar do Corinthians, né? Participando de 8 títulos, trabalhando com grandes profissionais, aprendendo. Então, a minha faculdade foi o dia a dia ali de aprender nos momentos bons, nos momentos ruins. Mas é claro que eu não imaginava ser campeão paulista e ser campeão brasileiro no primeiro ano. Eu imaginava, sim, ter um time muito organizado. E, de repente, as coisas aconteceram de uma forma inesperada, para mim também, muito inesperado, por ser primeiro ano, um time totalmente desconfiado, né? A torcida tendo uma desconfiança, a imprensa tendo uma desconfiança muito grande. Então, o meu objetivo era organizar
deixar tudo aquilo que eu aprendi dentro das características dos jogadores do Corinthians, né? E graças a Deus, quando eu falo que eu sou abençoado, é porque nesses 3 anos e meio como técnico, né, que eu estou como técnico 3 anos e meio, muitas coisas aconteceram assim de uma forma surpreendente. Perfeito. Ô Fábio, diz uma coisa. Você teve uma primeira passagem, né? Você começou de técnico, você ficou interino, e aquele momento você sentiu assim uma responsabilidade. Você teve um momento de interino, né? E depois que você voltou a pegar como treinador oficial do Corinthians. Aqueles primeiros momentos, Fábio, também foram assim meio pisando em ovos. Tudo isso na minha mão, porque você foi técnico da segunda maior torcida do futebol brasileiro. E jogar, você é jovem ainda, né? Você recentemente parou de jogar bola, tem pouco tempo do trabalho, você é novo ainda. Quando vocês jogaram na sua mão essa bomba aí, o que é que pensou, Fábio? Eu fico imaginando, o que o Fábio estava pensando naquele momento? Sim, Mauro, hoje eu sou o 6º profissional que mais dirigiu o Corinthians, né? 183 jogos. E tem 10 jogos que são como interino, né? E confesso que meus 2 primeiros jogos como interino, fiquei sem dormir, foi algo assim assustador, porque foi logo que o Adilson sai em 2010 e o Tite estava trabalhando no mundo árabe, e eu dirigi 2 jogos até a chegada do Tite. Esses foram os 2 primeiros jogos que eu fiz como interino, que foi contra o Vasco e foi contra o Guarani. E nada mais, nada menos, tive que falar da treina e da preleção para Ronaldo e Roberto Carlos, né? Então, com quem Ronaldo trabalhei 2 anos e o Roberto Carlos 1 ano. Roberto Carlos mais velho do que eu, uma história maravilhosa no Real Madrid, na seleção. Ronaldo, acho que 3 vezes o melhor do mundo. E eu, menino jovem, Fábio, você vai ter que dirigir esses 2 jogos. Eu tendo que explicar, falar e dar preleção para esses caras. Então, do dia que me falaram que eu ia dirigir esses jogos, não dormi mais, uma preocupação muito grande, principalmente pela grandeza desses 2 profissionais, mas foi me calejando, foi aprendendo, né, para quando a oportunidade chegasse, eu estaria bem preparado. Acho que foi bem isso que aconteceu. Mas dizem, né, que ser técnico de Corinthians aí você é mais falado do que o presidente da República. Eu acredito que sim, porque todo dia você está na televisão, toda hora, todos os programas de esporte, é uma camisa muito pesada e é claro que no início foi um susto muito grande, porque você deixa de ser o Fábio Carille para ser o Fábio Carille, né? A partir do momento que você dirige um time como esse, todo mundo já começa a te olhar diferente. E você chegar imagino você chegar pro Ronaldo e falar: Ronaldo, eu quero que você jogue mais caído para a esquerda, Ronaldo, porque, Roberto, você vai descer menos agora, é meio pesado mesmo isso aí, né, Carille? Não, assim, cara, os caras não chegam aonde chegam só porque tem qualidade, não. Me ajudaram demais, me deixaram muito à vontade, cumpriram o que foi determinado para aqueles jogos até a chegada do Tite. Então são meus amigos mesmo até hoje. O Ronaldo, sempre que está em São Paulo, eu vou lá na casa dele jantar. Roberto Carlos aqui de Araras, ele faz uns jogos ali na região, ali Ribeirão Preto e tudo mais, sempre sou convidado, a gente sempre está junto. Esses caras aí são diferentes, não só pela qualidade, não só pelo que fizeram dentro de campo, mas principalmente por aquilo que eles são fora de campo também. Então eles me ajudaram demais. Ô Fábio, eu estou do meu lado aqui, o Murilo Surian, que é o meu companheiro de trabalho aqui, meu repórter. O que eu fazia o tempo que você estava aqui no 15, que era a reportagem de campo, é o Murilo quem faz hoje, o Murilo Surian. E ele está aqui e quer falar com você também. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pela participação. É um prazer enorme falar com você. Eu gostaria de perguntar a respeito da sua carreira, né? Você, como auxiliar técnico, participou de todo o auge do Corinthians, né? Libertadores, Mundial, como treinador também, títulos importantes, Campeonato Brasileiro, Tricampeonato Paulista, né? Saiu do Brasil, retorna agora. Qual é o seu principal objetivo agora como treinador? O que você pretende agora para a sua carreira?
Então quer dizer que o Mauro não quer mais saber de pegar chuva e sol, você tá ficando no ar-condicionado agora, é isso? Agora é ar-condicionado, filho. Você foi o melhor técnico do Brasil, por que eu não posso ser também subir na vida, né, Fábio? Tá Passou o certo, bastão. Tá certo. Falar das minhas conquistas ali no Corinthians e quando eu falo, não gosto de falar só dos 4 títulos como técnico não, porque as pessoas não imaginam o quanto que um auxiliar trabalha, né? Porque o técnico fica envolvido com entrevistas, com um monte de coisa, e depois eu tive a oportunidade de ser técnico, eu sei bem o que eu estou falando, então a gente como auxiliar, a gente rala muito. Então como auxiliar foram 8 títulos, né? 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Mundial, e estar presente ali nesse sonho, nesse título que é um sonho, que era um sonho do torcedor corintiano, que é a Libertadores, e você está envolvido ali em tudo isso, né? Então, de 2009 para cá, participei de todos os títulos, e depois o Corinthians só me deu a oportunidade mesmo, porque a situação do clube era horrível, e essas oportunidades só aparecem quando o clube realmente não está bem, né? Então recebi essa oportunidade ali em 17, que acabou sendo aí Tripaulista, um campeonato tão difícil, e o brasileiro com um turno invicto, e a gente chegou a ficar 34 jogos invicto ali. Então são coisas assim que marcaram demais mesmo um trabalho não só meu, mas de todos os envolvidos, comissão e tudo mais. Eu não sou um sonhador, né? Em cima da pergunta que você me fez, de ser técnico, eu não gosto de ficar pensando lá na frente. Tudo que aconteceu na minha vida, assim, principalmente depois que eu parei de jogar, amanhã ser melhor do que hoje, sabe? A semana que vem ser melhor do que essa semana, o mês que vem ser melhor do que esse mês. Procurar ser sempre melhor, aprendendo com os erros que você fez no dia anterior. Então é isso, eu não gosto de ficar projetando, mas é claro que eu quero ser um dos primeiros da minha geração a fazer um grande trabalho na Europa, eu tenho isso comigo, né? Mas eu tento plantar uma sementinha a cada dia para que isso aconteça. E é claro, quem sabe dirigir uma seleção numa Copa brasileira ou lá do mundo árabe ou de qualquer lugar. Então esses são os meus objetivos, mas eu sei que se eu fizer bem hoje, bem amanhã, ser melhor semana que vem, eu vou estar mais perto disso, entendeu? Então, isso eu acho que vale para todas as profissões. Não adianta você ficar pensando lá na frente se não fizer bem hoje, né? Então é isso que eu trago comigo, não fico sonhando muito não, né? Tenho meus objetivos, mas eu sei que eu tenho que estar muito bem hoje. Onde você está hoje, está na Arábia, né, Fábio? Existe muitas dificuldades assim para o trato, para dirigir o time lá? Ou toda a experiência que você adquiriu aqui está sendo suficiente, assim, numa cultura diferente, num mundo diferente, no idioma diferente? Você está conseguindo assim se moldar bem lá? Como é que está lá? Olha, eu só voltei para a Arábia Saudita porque a minha primeira passagem eu gostei demais da cidade, cara. É um país com uma segurança enorme, um país onde tudo funciona. Moro numa cidade de 5 milhões de habitantes chamada Jeddah, e a minha volta para a Arábia tem muito a ver com um ótimo trabalho que a gente fez, que eu fiz no Al-Werda. Então eles foram no Al-Werda, falaram com o presidente, com diretores, com os jogadores que tinham trabalhado com a gente, e todos eles deram o aval para que eu fosse contratado para o Ittihad. Agora falando um pouquinho de Ittihad, Ittihad é o time de maior torcida da Arábia Saudita, uma torcida que vai. O time não está bem, eu só fiz poucos jogos lá. A gente está tentando recuperar da parte de baixo, mas agora parece que o campeonato vai se dar por encerrado essa temporada, vai começar um novo campeonato em agosto ou setembro. E um time gostoso de trabalhar, um time com uma estrutura legal, muito diferente do que eu enfrentei na primeira oportunidade, mas eu fui para lá sabendo das dificuldades, que era para reestruturar todo o clube. Agora o Ittihad é o time de maior torcida, o time onde o Tcheco jogou, onde fez a semifinal do Mundial contra o São Paulo, no último título de São Paulo. Então é um clube tradicional mesmo e bom de trabalhar. E tem 4 brasileiros comigo lá, né? Que é o Marcelo Groli, goleiro que jogou no Grêmio, o Bruno Vini, zagueiro que jogou no São Paulo e no Santos, o Jonas, volante, que jogou na Ponte Preta e no Flamengo, e o Romarinho, que jogou no Corinthians, que jogou no Bragantino. Então com esses 4 brasileiros. E a questão do idioma,
É muito tranquilo, cara, porque é muito fácil o futebol, assim, né? Ele é universal, então eu gosto de ir para campo, gosto de fazer os movimentos, eu tenho um tradutor lá muito experiente, que já é um egípcio, fala muito bem português, então já está há 10 anos, já trabalhou na seleção da Arábia Saudita, na seleção dos Emirados Árabes, o cara é muito experiente, então não tem dificuldade nenhuma, né? E está sendo ótimo trabalhar lá. Ô Fábio, diz uma coisa, você acredita que esse trabalho, você está junto com o Romarinho, com o Bruno Vini, com jogadores assim que você pode contar que são jogadores bons lá no time, né? Dá para montar o time direitinho. Você acredita que você estando lá na Arábia, você tenha, porque não tem como, né? Todo mundo tem o seu sonho. Claro que não pode atropelar, querer passar na frente, o carro passar na frente do carro dos bois e tal. Mas o fato de ter esse sonho, você começou muito lá em cima. Você não começou, por exemplo, no Sol Nascente aqui em Jaú, no Pauliceia, né? Você começou de treinador no Corinthians, né? Agora, então esse pulo para o exterior, isso pode facilitar a sua ida e a chegar a ser treinador de uma seleção e aí concluir o sonho mesmo e chegar ao topo de tudo que o ser humano busca, que é chegar a dirigir uma seleção numa Copa do Mundo. O fato de você estar aí facilita para você ter, se não do Brasil, você pode ser técnico da seleção do Brasil, por que não, né? Mas onde você está e puxar, ser técnico de um país daí? Pode ser sim, mas assim, eu sei que hoje está cada vez mais concorrido, né? Hoje o campeonato é organizado e os contratos são feitos pelo governo saudita, então a gente é tudo contratado pelo governo. Não, só tem um técnico saudita. Então tem vários técnicos europeus, a gente está em 3 brasileiros lá, que sou eu, o Pérez Chamusca e André Gaspar, né, e tem o Zaluar que trabalha numa divisão inferior, mas nas 3 divisões está nós 3. Então, assim, ótimos técnicos de Portugal, da Romênia. Então eles estão trazendo e pode jogar 7 estrangeiros lá. Então o campeonato está muito legal de jogar. Antes eram só 3. Então os primeiros colocados, os times mais fortes aí, ganhava de goleada dos últimos. Hoje, o primeiro colocado ganhar do último tem que ralar mesmo, tem que fazer por merecer. Então tem muitas culturas. É um futebol que, além de qualidade, também é um futebol de força, porque a gente ali está muito perto da África. E são contratados jogadores africanos que jogaram Copa do Mundo, né? Mas é um objetivo, sim. Já surgiram algumas conversas de países da África de querer contar com o meu trabalho numa seleção. Tem muitas coisas assim, por tudo que aconteceu nesses 3 anos e meio, tem muitas coisas surgindo aí, e é um passo, sim. Eu, a princípio, quero conhecer outras culturas, outras formas, né? Está muito cedo ainda para essa questão de seleção. Estou num aprendizado muito grande. Eu acho que para você chegar numa seleção, você tem que ter aí 8, 10 anos de bons trabalhos, assim, enfrentar várias situações, enfrentar várias formas de jogar, colocar em prática várias formas de jogar. Acho que você tem que estar muito preparado para quando chegar essa oportunidade em qualquer seleção que for, você fazer um ótimo trabalho. Ô Carilli, com base nisso que você falou, né, de 7 atletas estrangeiros, técnicos estrangeiros, isso ajudou muito, né, para o futebol da Arábia Saudita estar nessa constante evolução e atraindo a atenção até de jogadores brasileiros, né? Isso, eu acho que essa troca de culturas explica muito o porquê do futebol da Arábia Saudita estar evoluindo de forma tão rápida e contínua, né? Sim, a Arábia Saudita tinha um problema muito sério com dívida com a FIFA até 2017, né? Aí o ministro, na época, foi que toda essa dívida era uma dívida muito alta e trouxe todos os clubes para debaixo das asas deles lá, para que não acontecesse mais esses problemas. E com isso abriu para 7 estrangeiros, valorizou demais. Só na primeira divisão lá da Arábia Saudita são 26 jogadores brasileiros, né? O Juliano, que quase foi para a Copa, aquele meia que jogou no Inter e no Grêmio, Petros, que jogou no São Paulo e no Corinthians, está lá, Romarinho, enfim, está com 26 jogadores na primeira divisão, assim, e jogadores com um mercado muito grande, tanto no Brasil como na Europa, esses jogadores brasileiros, né?
mas está dando uma condição muito boa de trabalho, e estão chamando a atenção, né? Essa é a verdade, estão chamando a atenção. Giovinco, o italiano, está jogando no Hilal, é um cara de seleção da Itália, enfim. Então está um campeonato assim disputado, jogado, e isso dá prazer, né, para os jogadores que estão lá, não só os estrangeiros, como os sauditas, sabendo que tem que se preparar bem para poder jogar, que senão fica para trás. Então está sendo um aprendizado muito grande. Ô Carille, falamos da sua carreira como treinador, mas eu me lembro muito bem, nós aqui no 15, e o 15 na sua vida, para o torcedor do 15 ouvir de viva voz aí. E o nosso lateral esquerdo, o que é que leva, você que tem o parente, aliás, você podia levar o Robertinho Sabatino também como auxiliar técnico seu, viu? Pode levar que ele pode te auxiliar muito. Mas você que está sempre em Jaú, né, sem os familiares aqui e tal. Agora diz uma coisa, o que é que você levou desse 15 de Jaú? Falando do Robertinho aqui, da Líria, né, pessoas maravilhosas, sempre que eu venho para Jaú, fico aqui na casa deles, pessoas do bem mesmo, e me sinto muito bem aqui, né, não só eu como toda a minha família. 15 de Jaú é um carinho enorme. Cheguei aqui em julho de 93, fiquei até agosto de 95, quando eu fui para o Corinthians como jogador, e depois eu retorno em 96, faço alguns jogos e sou vendido para o Paraná Clube, né? Então o 15 de Jaú é um lugar que eu aprendi demais, que eu tenho um carinho muito grande, uma cidade que eu tenho muitos amigos. Falo aí quase que diariamente com muitos amigos aqui da época. Uma cidade que eu aprendi bastante. 15 já vivia numa dificuldade, principalmente em 93, dificuldade mesmo grande, mas ali nós juntos ali, Celinho, Marcelo Adriano, Lopes, enfim, começar a falar aqui, com certeza vou esquecer de nomes aí, mas tem uma recordação muito grande, né, de ter pego treinadores assim exigentes, né, seu José Poi, trabalhei com ele em 94 e 95, né, daquela mesmo ele já não estando num estado de saúde muito bom, mas o quanto ele se dedicava, o tanto que ele cobrava da gente, né, cara. Então, Jaú claro que vai estar no meu coração aí eternamente, por tudo que eu vivi e por todos os amigos que eu tenho. Ô Fábio, você depois mudando de jogador para auxiliar, de auxiliar para técnico, você aprendeu trabalhando com o Mano, trabalhando com o Tite, você chegou a trabalhar com o Cristóvão, né, com vários treinadores. Mas do tempo que você era jogador, por exemplo, né, técnico José Poi, que era uma figura maravilhosa, e você trabalhou com ele. Já desde o tempo de jogador, porque muita gente já sonha ser alguma coisa diferente, o futebol vai acabar e eu vou fazer o quê? Você já sonhava com isso, em ser auxiliar, treinador de futebol, e você já pegava alguma coisa assim do Zé Poi, por exemplo? No Corinthians foi Mano, Tite, Adilson, Cristóvão e Oswaldo de Oliveira. Foram esses profissionais que eu trabalhei em 8 anos, né? Sim. A primeira pergunta, né? Eu parei de jogar em 2007 no Barueri, já faz 13 anos já que eu parei, né? Fiquei 1 ano e meio como auxiliar do Barueri, e ali também já foi um início muito vitorioso, porque em 2008 eu, como auxiliar do Márcio Araújo, a gente consegue subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro junto com o Corinthians em 2008, e em janeiro de 2009 eu recebo o convite para ir trabalhar no Corinthians. Eu paro de jogar em 2007, mas eu já tinha definido em 2000, no ano de 2000 eu já tinha definido o que eu queria, com 27 para 28 anos, jogando no Juventus, um timaço também, era Eurosport, onde revelou muitos jogadores, e ali, preciso seguir no futebol, e ali eu comecei já a olhar diferente isso. Então, 7 anos antes de parar, eu queria jogar até meus 36 anos, mas com problema no pubis, com dor, não consegui, joguei até meus 33 e parei. Então eu já direcionei o que eu queria, as coisas ficaram muito fácil. E em cursos que eu dou, e para jogadores que são amigos meus com uma certa idade, já 30, 31 anos, eu falo, você já sabe o que você quer fazer?
Porque o cara não pode dormir jogador e acordar ex-jogador e não saber o que fazer, né? Começa a correr para lá, correr para cá e não sabe. Então, 7 anos antes de parar, eu já tinha definido, né? E a respeito, eu lembro de tudo, né? De um aprendizado. A época do seu pó era uma época que não se via muitas coisas táticas, e sim era mais o vamos, pega, mesmo porque você não tinha tanta facilidade de saber dos adversários que nem tem hoje, que nem tem de um tempo para cá. Eu lembro do meu primeiro técnico no Sertãozinho, antes de vir para cá, seu Gilson Tadei, que foi um craque e ajudou e dava tanta força para nós. Então, sempre trago alguma coisa, sempre, aprendizado diário, sempre tem alguma coisinha de todos os treinadores que eu trabalhei, Antônio Lopes, Sebastião Lazzaroni, lá no Paraná Clube trabalhei com os dois, enfim, Ernesto Paulo, um carioca que eu trabalhei também por 2 oportunidades com ele. A gente aprende sim e nos faz crescer no dia a dia aí, para depois, se a pessoa querer realmente ser um técnico, a somatória de tudo pode te ajudar muito ali na frente. Ô Carilli, a última aqui para não pegar muito seu tempo, bastante torcedor entrando em contato, não dá para dar um alô para todo mundo, mas tem um aqui, o Thiago, ele está perguntando, ainda relembrando a sua participação como atleta do 15, se você lembra em 95 do jogo contra o Ituano que você balançou a rede 2 vezes, o ano do acesso do Galo. Eu lembro, e como são as coisas, né? Quando eu cheguei aqui no 15 de Jaú, eu não era lateral. Isso é uma história muito interessante, né? Eu jogava no meio, eu joguei o Campeonato Paulista de 93 como meia, como um segundo volante, meia. E chega em 95, num determinado momento do campeonato ali, o Marcelo Adriano machuca e o outro lateral, não sei o que aconteceu, e o seu Pó e Fábio, eu preciso de você de lateral. Então, esse jogo foi lá em Itu, né, ganhamos de 2-1, eu fiz os 2 gols. E lembro muito bem, o goleiro era o Maisena do Ituano. Você sabe que tem no YouTube aí alguns gols, alguns lances de 95. Vira e mexe, eu tô olhando. A gente tem uma virada contra a Inter de Limeira em casa, nos últimos minutos, assim, uma coisa que mexeu demais com a torcida, e o time estava embalado, brigou, ficou sempre na parte de cima em 2005, a festa da torcida. Tá louco, chega assim a arrepiar, porque foi o meu primeiro passo dentro do futebol, foi o 15 de Jaú, né, as oportunidades que me deram, porque assim, Mauro, só para vocês entenderem rapidinho, eu trabalhei até 93 numa usina de açúcar e álcool em Sertãozinho, né, aí fiz o teste ali no Sertãozinho, passei, daqui um pouquinho estou no 15 de Jaú, subo em 95 e vou para o Corinthians. Então as coisas aconteceram muito rápido para mim como atleta também. E eu chegar no Corinthians dessa forma não foi bom, né? Eu acho que eu teria que ter passado por um time menor, ficar mais calejado. Então realmente foi um salto muito grande, eu não estava preparado para isso. Por eu não ter tido base. Eu trabalho até meus 19 anos, né? Eu sou de 73 e iria fazer 20 em 93, em setembro de 93, e no comecinho de 93 eu passo nesse teste, então só fiz meu último ano de juniores, né? Então as coisas vieram muito rápida para mim também como atleta, né? Mas só para deixar isso bem claro, que eu chego aqui no 15, 93, 94, e comecinho de 95 eu jogava mais à frente. Perfeito. Ô, Fábio, tudo na vida, existem ditados, né, que a gente deve seguir, né? Porque muita gente fala assim, olha para frente, olha uma pessoa e fala assim, mas esse cara aí teve uma sorte danada, né? Agora, você é uma pessoa iluminada mesmo, né? Porque você começou, e como você disse do Ronaldão, né? Fenômeno, e do Roberto Carlos, eles não são simplesmente, eu sempre falo isso do Neymar aqui, que eu contesto muita gente que pega no pé do Neymar, disse aquilo, e eu contesto demais aqui, porque eu digo sempre, né? Como você próprio disse desses 2 atletas que você trabalhou, Roberto Carlos e o Ronaldo, que ninguém chega a ser um ídolo, um ícone, se ele tiver só, por exemplo, saber jogar bola. Ele não é sorte,
Isso a pessoa tem. E felizmente você carrega consigo isso. Não é simplesmente que você teve sorte de sair da usina, vir para o 15, do 15 para o Corinthians, do Corinthians para lá e para cá, ser técnico, ser campeão, super campeão como você foi. Alguma coisa especial você tem, né, Fábio? Como a maioria das estrelas tem, né? Eu não canso de falar isso. Sou abençoado, sim, Mauro, em toda a minha vida, em toda a minha carreira, não falo só como técnico, não. Em 93 lá, eu já tinha desistido de ser jogador, de repente, num sábado, o Sertãozinho fez um teste, eu fui, enfim, né? As coisas foram acontecendo e eu sou, porque, ó, não sei se vocês vão lembrar, termina o jogo Corinthians e São Paulo em 2019, Corinthians chegou a 17 jogadores em 2019, uma dificuldade enorme, né? E a gente ganha o título paulista ali, o Mauro Naves vem me perguntar, eu falei, Mauro, eu não sei se eu sou bom técnico, cara, eu sei que eu sou abençoado, porque de todos dos 3 paulistas, o que eu menos imaginava era o de 19, porque o Corinthians não conseguiu contratar jogadores à altura, algumas peças, e trouxeram 17 jogadores assim dentro das condições do Corinthians, e bati campeão ali com a dificuldade, jogando feio, mas sabe, tá para a história esse tricampeonato, entrou para a história, faziam acho que 64 anos que um técnico não era tricampeão paulista, enfim, né? Então aí eu lembro que eu falei, Mauro, não sei se eu sou bom técnico, eu tenho certeza que eu sou abençoado, isso sou mesmo, cara, e não tenho vergonha e problema nenhum de falar sobre isso. Perfeito. Ô Fábio, a gente poderia ficar conversando com você até umas 10 da noite, Fábio, que muito agradável. Se tiver mais pergunta aí, estou à disposição, pô. Tá sendo um prazer para mim. Então, o prazer é nosso. Não, eu fico aqui imaginando, né, que as pessoas dizem assim, mas ser técnico do Corinthians também é fácil, porque você tem todo o apoio, você manda comprar jogador, contrata, isso e aquilo. E eu sei muito bem, que eu vivi com vocês aí, vivi muitos anos no futebol, eu sei como é que é, a pressão, eu sei como... Bom, enfim, mas ser treinador do Corinthians e com o sucesso que você teve, Fábio, realmente é uma coisa que salta aos olhos, então você pode mesmo. Você é bem casado, aliás, conheci até o seu sogro, viu? Você é bem casado, tem família, e tudo isso é um lastro. Por isso que não é simplesmente sorte. Você é abençoado porque você se propicia a isso. Por isso que você tem o sucesso que você tem, viu, Fábio? E nós aqui da rádio queremos agradecer demais a sua disponibilidade. É que nós temos outros compromissos aqui, porque senão a gente ficava até às 10 horas da noite conversando. Mas não vamos parar por aqui daqui uns dias. Vai ficar uns dias aqui na cidade ainda? Fico até domingo eu volto para São Paulo, tenho uma reunião lá, na segunda-feira, né, mas estou por aqui esses dias. Eu que tenho que agradecer o convite, né, prazer enorme mesmo estar falando com vocês, conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com o povo de Jaú aqui, que nos anos que eu morei aqui só fiz amigos, me acolheu muito bem, então pode ter certeza que o prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Viu, Fábio? E você sempre carregou uma torcida muito grande. Você sabe que o pensamento positivo também ajuda muito, né? Se houver muito olho gordo, você torcendo contra, você carregava sempre. Mesmo torcedores que não eram corintianos e que não são corintianos, por esse carinho por você, torcia por você. Tenho aqui, acima de mim, o Murilo, que é meu companheiro, que ele não é corintiano, mas a gente sempre conversando aqui, ele sempre teve, assim, aquela torcida por você. E tantos outros, jauenses, corintianos ou não, tinha esse pensamento positivo, te empurrando também, por merecimento, mais uma vez eu digo. Fábio, muito obrigado, um abraço, foi um prazer conversar com você. Eu queria até vê-lo pessoalmente, ver se você está novinho como você era ainda. Eu acho que você não vai nem conhecer, porque... Claro. porque eu tô... Não, Mauro, lembro muito bem de você. Não, claro. não. Lembro até do radinho que você vinha ali para fazer a gravação com a gente ali, perfeitamente. Então, não, mas é que eu tô mais bonito, Fábio. Será? Já não era bonito 30 anos atrás? Será que tá bonito? Não é possível. Não, é que eu tô mais bonito, eu acho que ele não vai nem me conhecer. Então...
Claro que eu vou, lembro muito bem. Então tá bom. Fabião, muito obrigado, viu? E Deus que te abençoe aí. Dê um abraço no Roberto, na esposa, em todos aí. Foi um prazer enorme falar com vocês. Tá bom? Eu que agradeço, tá? Um beijão pra vocês aí e um beijão pro povo de Jaú aí. Muito obrigado. Beleza, tá aí o Fábio Carilli, que falou conosco aqui, uma entrevista muito agradável. Eu queria até pedir desculpas aí ao Nilson Pascoal e o Carioca, né, que nós invadimos o horário dele, mas a entrevista foi tão agradável, né, Murilo? Sim, um bate-papo gostoso, né? Gente boa toda a vida, o Fábio. Gente boa. E, nossa, eu fiquei muito feliz e eu vou querer vê-lo pessoalmente ainda, esses dias que ele vai estar por aqui. Vamos embora então, Murilo. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã às 10h45 com o Esporte em Marcha em sua primeira edição. Nilson, Carioca, desculpe aí o estouro do horário, mas valeu a pena. Amanhã nós compensamos. Um abraço, vem aí, bola e viola, direto, bebê. Bola e viola direto.